Salve, salve galera, aqui é o Dan do programa Safe 365 e agora nós vamos para a nossa segunda parte do vídeo sobre animais peçonhentos e aquáticos e tudo que você deve saber sobre os primeiros socorros nessas ocasiões. Então, antes de mais nada, deixa aqui o seu like e volta aqui para conferir os conteúdos exclusivos de primeiros socorros. Roda a vinheta, pessoal, e vamos para mais vídeo! Pessoal, se você não assistiu ainda a primeira parte do nosso vídeo sobre animais peçonhentos e aquáticos, o nosso vídeo está aqui. Então acompanha ele e depois volta para cá para continuar esse conteúdo sobre primeiros socorros e o atendimento nesses casos de animais peçonhentos e aquáticos. Então, só para a gente relembrar, caso você não tenha assistido, mas eu sei que você vai ver, animais peçonhentos são aqueles animais que podem injetar algum tipo de veneno, causando ali, produzindo ali uma peçonha, ou seja, um veneno que está introduzido nesse ser humano, nessa vítima dessa ocasião. E são eles cobras, serpentes, são carrapatos, são insetos, então nós temos as abelhas, as vespas, os marimbondos, besouros e os animais aquáticos, nós temos as água-vivas, as arraias, entre outros peixes que podem destilar, né, podem injetar algum veneno. Tá bom, pessoal? Então, eles podem fazer isso, eles podem causar esse mal à nossa saúde e nós precisamos saber como atender uma vítima dessa situação e atender ali utilizando os primeiros socorros, certo? Então, nós vamos falar agora sobre picadas de insetos. Então, esses insetos estão classificados em abelhas, eles estão classificados em algumas formigas que também podem injetar algum veneno, escorpiões, são vespas, marimbondos, então a gente precisa saber como nós vamos atender e quais são os principais sinais e sintomas de cada uma dessas situações, tá? Então, antes de mais nada, vamos para os sinais e sintomas relacionados a picadas de insetos. Pessoal, os principais sinais e sintomas de picadas relacionadas a insetos, muitas vezes você vai verificar o quê? Uma dor, né, naquela região. Então, pode ser uma dor leve naquele local. Por quê? Porque essa picada ou essa ferroada desse inseto, às vezes é um inseto pequeno, então um pernilongo, uma vespa, uma abelha, ela pode dar uma ferroada e você vai sentir aquela picada. Então você vai sentir uma dor leve. Algumas outras pessoas podem ter uma sensibilidade maior por conta da dor ou uma sensibilidade menor por conta dessa situação e podem sentir uma dor maior. Mas além dessa dor, nós temos o quê? Um inchaço. Então, sempre que houver uma picada de algum inseto, você vai ter um inchaço naquele local. E o inchaço também pode se desenvolver ali por algum tempo. Então, existe um prazo, existe um tempo, um lapso temporal que você vai verificar esse inchaço. Então, o inchaço ele pode acontecer de uma hora para outra, depender da pessoa, mas em alguns outros seres humanos podem, a depender da pessoa, ele pode evoluir ali conforme o tempo, uma meia hora ou até mais tempo, dependendo da pessoa, certo? Geralmente você tem esses dois principais sintomas, certo? Mas podem ocorrer em alguns casos que as pessoas têm o quê? Que a situação, no caso das picadas, podem ser graves ou até mesmo fatais. E por que que a gente fala isso? Existem diversas pessoas, não são poucas, tá? Que têm reações alérgicas dependendo da picada de inseto. Então, dependendo da picada de uma abelha, por exemplo, essa pessoa pode ter um choque anafilático, que pode causar ali um edema nas vias aéreas, ou seja, vai ter um inchaço e ela vai fechar, né? As vias aéreas vão fechar e essa pessoa pode ter essa reação, causando ali graves sintomas e podendo ser inclusive até fatal
para esse tipo de pessoa e nós vamos falar nos primeiros socorros como você deve auxiliar esse tipo de pessoa que tem essa reação alérgica e por conta do conhecimento que ela tem, ela já carrega um dispositivo injetor de epinefrina para fazer a posologia, ou seja, a aplicação dessa medicação nesses casos de grave alergia, beleza? E por fim, nós temos ali o prurido, ou seja, aquele veneninho que fica ali naquela região que pode ser verificado na picada desses insetos, tá bom? Então esses são os principais sinais e sintomas que a gente verifica em uma pessoa que teve uma picada de inseto, uma dor leve, um inchaço, em alguns casos o prurido, tá? E por fim, algumas reações mais graves que podem ser até fatais, beleza? E como é que nós prestamos os primeiros socorros nesse caso? Então, vamos verificar quais são os primeiros socorros e o que você deve fazer em cada uma dessas situações. Pessoal, antes de mais nada, nós devemos verificar o quê? Se esse local é seguro. Então, sempre a gente fala que o local ele deve ser seguro para você e para a vítima daquela situação. Então, por exemplo, mesmo que você não seja alérgico, tá? Mesmo que você não tenha uma alergia relacionada a algum tipo de inseto. Se você está numa situação ou num ambiente fechado em que há um enxame, por exemplo, de abelha ou de marimbondos ou de vespa e elas estão ali ariscas, né, e podem atacar qualquer pessoa que esteja nesse ambiente, o interessante, ou seja, o apropriado é que você retire essa pessoa do local para que você faça um primeiro atendimento. Por quê? Porque se você estiver nesse local, você também vai se tornar uma vítima dessa situação. Então sempre verifique se o local é seguro para você e para a vítima. Segundo, pessoal, você precisa ter consigo o seu kit de primeiros socorros e, tendo o seu kit de primeiros socorros, utilizar os EPIs que lá se encontram. Então, a sua luva de procedimento, a sua máscara, o seu óculos de proteção, esses são os principais equipamentos de proteção individual que você precisa ter no seu kit de primeiros socorros e, principalmente nesse caso, a sua luva, porque nós vamos utilizar algum material ali para fazer a raspagem desse ferrão que se encontra fixado na pele dessa vítima. E seguindo então, nós vamos fazer o que? Raspar o ferrão e o saco do veneno. Aqui, pessoal, a gente precisa fazer a raspagem. E como é que a gente vai fazer? Como a gente faz a raspagem desse ferrão e desse saco de veneno? Para quem não sabe, esse saco de veneno é aquela bolinha que fica. Então, se a gente tem ali uma picada de pernilongo, por exemplo, que fica mais inchada, tudo, a gente vai fazer a raspagem, tá? E o que a gente precisa fazer? Como é que a gente faz essa raspagem? A gente pode utilizar um cartão de crédito, a gente pode utilizar um cartão magnético. Então, qualquer coisa que a gente tenha como ferramenta, a gente pode utilizar, tá? Então, como é que eu vou mostrar para vocês? Eu posso mostrar para vocês aqui, tá? Então, eu estou aqui com um cartão, certo? Um cartão de crédito comum, qualquer pessoa tem esse cartão. Então, se eu tenho uma picada aqui no meu braço, eu posso fazer o seguinte, eu vou raspar, então eu vou fazer isso, certo? Eu vou empurrar para tentar raspar esse ferrão, tá bom, pessoal? E aqui é onde vai estar também o saco de veneno e a gente vai conseguir retirar esse ferrão utilizando essa raspagem, tá? E o que mais que a gente precisa fazer? Aliás, o que a gente não deve fazer? Quando a gente fala para você fazer a raspagem desse ferrão e desse saco de veneno, não é para você espremer aquele local que foi afetado, pessoal. Não esprema, porque você pode causar mais dor para aquela pessoa, tá? Então não tente retirar com uma pinça, não tente espremer esse ferrão. Faça a raspagem daquele local de modo apropriado, tá bom? Além disso, depois que eu retirei o ferrão, tá? Eu raspei esse ferrão, eu faço a lavagem, tá? Então eu vou lavar a picada. Então, com bastante água e sabão, eu vou fazer a asepsia daquela região, utilizando água e sabão
em abundância, vou lavar bastante esse local e por fim eu vou, né, aplicar ali naquela região por conta da dor leve que nós temos, tá? Aplicar uma bolsa com gelo, ou se não tiver uma bolsa com gelo, água fria, uma compressa de água fria naquele local para diminuir o inchaço, para fazer cessar um pouco dessa dor. E por fim, pessoal, a gente precisa ter uma noção extremamente importante de observação dessa vítima, por pelo menos uns 30 minutos. E por que a gente fala isso, pessoal? Porque ela pode, né, desenvolver uma reação alérgica, tá? Então, como essa reação alérgica ela pode se desenvolver com o tempo, né, dependendo do organismo da pessoa, então tem pessoas que têm uma reação alérgica imediata, que são as pessoas que já têm o conhecimento e que utilizam ali a caneta de epinefrina. Mas tem outras pessoas que podem desenvolver essa alergia com o passar do tempo. Então a gente precisa fazer sempre a observação dessa pessoa pelo prazo ali de mais ou menos 30 minutos, de modo que ela seja sempre analisada e tenha os seus sinais vitais, né, a sua saúde preservada. Tá bom, pessoal? Então, para uma pessoa que não tem uma reação grave, uma reação alérgica relacionada à picada de inseto, esses são os primeiros socorros que a gente deve prestar. E no caso de uma pessoa que tem uma situação alérgica mais grave, ou seja, que tem uma reação relacionada a esse tipo de picada, que tem ali a caneta de epinefrina, né, o dispositivo injetor de epinefrina para utilizar. O que você vai fazer com essa pessoa? Primeiro, pessoal, você deve verificar se ela tem esse medicamento, tá? Que é essa caneta injetora de epinefrina, tá? O vídeo ele tá aqui, ó, em reações alérgicas. Você pode acompanhar também um conteúdo mais aprofundado sobre essa situação, mas trazendo aqui para vocês também, você vai auxiliar essa pessoa. Então você vai colocar essa pessoa sentada, certo? Colocando ela sentada, você vai tirar a tampa desse equipamento, tá? Então tomar cuidado no manejo dessa medicação e colocando ela sentada, você vai tirar um ponto médio entre a cintura dela e o joelho. Então, na região do fêmur, ou seja, na coxa dessa pessoa, entre a cintura e o joelho, você vai fazer a aplicação dessa medicação. E uma dica que a gente dá aqui para vocês, pessoal: pode fazer a aplicação por cima de uma roupa, por cima do moletom, por cima de uma calça jeans, por cima de qualquer roupa dessa pessoa, porque a agulha do dispositivo injetor de epinefrina, ele é grande o suficiente, ele é afiado o suficiente para transpor essa vestimenta. Então você pode injetar tranquilamente por cima da roupa. E como é que você vai injetar? Vai fazer a injeção na lateral da coxa dessa pessoa, segurar ali esse dispositivo por mais ou menos uns 10 segundos e no momento em que você retirar, tomar cuidado no descarte, tomar cuidado para não furar o dedo nessa agulha, tampar corretamente, anotar a data e o horário da aplicação, certo? E fazer o descarte necessário. Ou se você vai encaminhar essa pessoa para o pronto-socorro, entregar para o médico o momento em que foi aplicado esse medicamento. E, por fim, pegar a mão dessa vítima e auxiliá-la a massagear aquele local. Então, feito a aplicação dessa medicação, com a mão da vítima, você auxilia a massagear ali por uns 10 ou 20 segundos para aquele medicamento seja espalhado e que também faça ali uma diminuição da dor dessa vítima. Beleza, pessoal? Então, essas são algumas dicas relacionadas a picadas de inseto, quais são os principais sinais e sintomas, os primeiros socorros que você deve fazer e, por fim, como você deve auxiliar uma pessoa que tem uma reação alérgica grave e que possua consigo a caneta injetora de epinefrina e como você deve utilizar essa caneta de modo a manter as condições vitais dessa vítima no momento dessa situação. Beleza, pessoal? Então, essas são as principais considerações
relacionadas a picadas de inseto. E agora nós vamos para uma outra situação que são picadas de aranhas, picadas de escorpiões, que você também deve saber para salvar uma vida. A principal diferença que nós temos entre as picadas de escorpiões e aranhas das outras picadas de insetos, como abelhas, como pernilongos ou até mesmo vespas e marimbondos, é a dor, pessoal. É a dor, por quê? Porque nesse caso de picadas de aranhas e escorpiões, a dor que atinge essa vítima é muito maior. Então ela vai ter uma dor intensa no local. E tendo essa dor intensa, você precisa verificar numa escala de 0 a 10, qual foi a dor que essa pessoa está sentindo. Então, para você saber diferenciar se foi uma picada de algum inseto ou se foi a picada de algum escorpião, você pode questionar essa pessoa qual é a sensação que ela está tendo com relação a essa dor intensa nessa escala de 0 a 10. Além disso, pessoal, há uma diferença entre o inchaço, né, naquele caso de picadas de insetos, nós temos aqui também a câimbras musculares. No caso de picadas de inseto, nós não temos câimbras musculares, mas já nesse caso de animais peçonhentos relacionados a aranhas e escorpiões, a pessoa, né, a vítima dessa picada pode ter câimbras musculares. Então nós precisamos tratar dessas câimbras, nós precisamos utilizar ali uma bolsa de água gelada para colocar naquele local de modo a diminuir a sensação, né, dessa dor, dessa cãibra. Então esse também é um cuidado que a gente precisa ter com relação a essas picadas. A pessoa também pode ter uma dor de cabeça, pode ter febre e vômito, ou seja, o veneno que esses animais peçonhentos injetam nessa vítima é muito mais perigoso, é muito mais grave, vai trazer piores sintomas, vai trazer mais desconforto para essa vítima nessa situação. Então ela pode ter um quadro febril, ela pode ter vômito, pode ter a cefaleia, que é a dor de cabeça, seguida também, pessoal, de problemas respiratórios. Tá? Então ela pode ter uma frequência respiratória difícil, ela pode estar com aquela respiração ofegante, a respiração pode estar muito alta ou muito baixa. Então você precisa verificar quais são esses sinais e sintomas de modo a se certificar de que ela teve uma picada de uma aranha ou de um escorpião. E por fim, uma situação até mais grave, essa vítima pode ter convulsões. E relembrando, pessoal, o que você deve fazer nos casos de convulsões? Você pode acompanhar esse vídeo que está aqui, tá? Onde a gente trata especificamente de convulsão, mas dando linhas gerais nesses casos, se essa vítima tiver uma convulsão, o que você deve fazer é afastar todos os objetos que tem ali naquele ambiente em que a vítima se encontra, para que ela não tenha risco nenhum de se machucar no momento que ela cair, e se ela por acaso cair, você deve proteger a cabeça dessa vítima, sem tentar puxar a língua, sem tentar enfiar nada na boca dela, tá? E apenas proteger a cabeça para que ela não tenha nenhuma lesão maior no caso de convulsão. E por fim, após, né, os espasmos musculares que ela tiver, colocar ela numa posição de descanso, tá bom, pessoal? Mas acompanhe o vídeo que foi indicado aqui para você, para ter um conhecimento mais aprofundado sobre convulsões. Então, esses são os principais sinais e sintomas de vítimas que foram, né, que sofreram a picada de aranhas e escorpiões, e o que você deve saber para iniciar os procedimentos de primeiros socorros, que é o que nós vamos falar agora. No caso de primeiros socorros, assim como todos os outros, né, tanto na primeira parte como nessa segunda parte relacionada a picadas de animais peçonhentos, você precisa verificar se o local é seguro. Como eu havia falado no primeiro vídeo,
você precisa verificar se aquele local em que você se encontra, se você está no campo, se você está num ambiente urbano, ele não sofreu uma infestação de determinado animal peçonhento. Então, se tem uma aranha, se tem um escorpião que está fazendo parte daquele ambiente, você precisa verificar, você precisa se certificar se não tem uma cobra, se não tem nenhum outro animal peçonhento que pode causar um risco para você naquele ambiente. Então, por isso que a gente fala que o ambiente precisa ser sempre seguro, pessoal. Você precisa sempre tomar cuidado no momento do atendimento de primeiros socorros dessa vítima, para que você não se torne uma vítima dessa situação. Além disso, o seu kit de primeiros socorros, o seu EPI, que nós sempre falamos aqui, então esteja sempre munido de uma luva de procedimento, de uma máscara e de um óculos de proteção no momento do atendimento, tá bom? Além disso, você deve acionar o serviço médico de emergência ou o SAMU da sua região. Por quê, pessoal? Por conta dessas convulsões, por conta dessas câimbras, por conta de problemas respiratórios que essa vítima pode ter, ela pode evoluir para uma situação mais grave e é preciso um atendimento médico especializado, de modo que essa vítima seja removida para um pronto-socorro, para um atendimento mais aprofundado, tá bom? Por fim, você precisa lavar a área atingida, como todas as outras. Utilize água e sabão em abundância para fazer a asepsia daquele local, então lave ali por alguns minutos, de modo a limpar essa área atingida. E por fim, utilize gelo ou uma compressa de água fria para diminuir essa dor, para diminuir o inchaço e também essas câimbras musculares que atingiram essa vítima de picada de aranhas e escorpiões. Tá bom, pessoal? Então, essas são as considerações relacionadas a picadas de aranhas e escorpiões e o que você deve saber com relação aos sinais e sintomas e principalmente aos primeiros socorros nesses casos. E agora, por fim, nós vamos falar sobre os animais aquáticos, que têm um atendimento um pouco diferente desses relacionados a picadas, a mordidas de animais peçonhentos. Beleza? Então, vamos para lá, vamos saber como isso funciona. Então, por fim, pessoal, nós vamos falar sobre os animais aquáticos, esses animais também que podem causar problemas para a gente, tá? Então, nós temos os exemplos aqui de água-viva, que pode queimar a nossa pele, então seus tentáculos ali podem trazer uma substância que vão causar um problema na nossa saúde, pode causar uma queimadura e nós precisamos saber como lidar, inclusive algumas crenças populares que nós ouvimos por aí, tá? Também vão ser apresentadas aqui e os primeiros socorros que você deve saber nesses casos. As arraias, os peixes venenosos, então existem peixes que podem morder a gente ou dar uma picada ali e você precisa saber como tratar desses casos, inclusive das arraias, ou seja, as ferroadas das arraias, como nós devemos prestar os primeiros socorros nesses casos. E, primeiramente, nós precisamos saber quais são os sinais e sintomas dessas situações. Então, vamos lá saber quais são os principais sinais e sintomas desses casos. Antes de mais nada, pessoal, como todos os outros incidentes relacionados a animais peçonhentos, os animais aquáticos, por conta da injeção de veneno ou por conta das queimaduras, vai surgir como sinais e sintomas a dor e o inchaço. Então você sempre vai precisar verificar ali a região que foi afetada, se houve uma dor excessiva, se houve um inchaço e prestar os primeiros socorros nesses casos. Além disso, você pode ter uma vermelhidão e uma hemorragia. Então, dependendo dessa situação, dependendo do animal aquático que te atacou ali, pode ocorrer uma hemorragia e você precisa também saber como estancar essa hemorragia. Então, se você quiser saber mais sobre hemorragia,
segue aqui, ó, clica aqui e acompanha um vídeo específico sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Então esses são os principais sinais e sintomas e agora os primeiros socorros que nós devemos saber para auxiliar uma pessoa vítima de ataques de animais aquáticos. Antes de mais nada, como nós já falamos e nós estamos cansados de falar, e a gente fala para você mais uma vez, pessoal, não deixe de preservar a sua integridade física no momento de prestar os atendimentos de primeiros socorros. Por quê? No atendimento inicial, nós sempre falamos, não seja vítima dessa situação em que você está auxiliando a pessoa. Então, verifique sempre se esse local é seguro e, além disso, não deixe de usar o seu equipamento de proteção individual e utilizar ali o seu kit de primeiros socorros, tá bom? No tratamento dessa vítima, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos deixar a vítima imóvel e calma. Então, por conta das queimaduras, ela pode ter uma irritabilidade na pele, tá? Então você precisa deixar essa vítima imóvel, essa vítima calma. Então se você estiver na praia, a própria areia ali da praia pode incomodar essa vítima de queimadura, no caso da água viva. Então procure preservar sempre essa vítima imóvel e calma. No caso de picadas aqui de arraias ou de outros peixes venenosos, você precisa retirar o ferrão ou tentáculo. No caso do ferrão, você precisa raspar esse ferrão. Então, como nós mostramos aqui, utilize um cartão magnético, um cartão de crédito para fazer a raspagem desse ferrão e dessa bolsa, ou desse saco de veneno que está ali alojado na sua pele, tá bom? Então, utilize sempre esse cartão magnético. Nunca esprema ou nunca procure retirar com uma pinça aquele ferrão, certo? E no caso do tentáculo ali, procure sempre utilizar a sua luva de procedimento, ou seja, o EPI é extremamente importante nesses casos, ou se você não tiver, utilize uma toalha para retirar esse tentáculo, tá bom? E no caso de água-viva, pessoal, o que a gente precisa fazer no caso de uma queimadura de uma água-viva? Primeiro, a gente precisa falar de uma situação que é uma crença popular, então muitas pessoas falam que a gente precisa urinar naquele local. Isso pode funcionar, pessoal? Eu não sei se vai funcionar, tá? Nunca fiz isso, mas existem algumas pessoas que falam sobre isso, que você deve urinar naquele local e existe ali uma sensação de melhora por conta da salinidade, talvez, dessa urina, que vai causar ali um conforto ou vai minimizar os sintomas dessa queimadura. Então, eu vou trazer para vocês aqui situações em que são comprovadas, e isso é exposto largamente nas bibliografias relacionadas a primeiros socorros. Então você deve fazer o seguinte, tá? Primeiro, se você tiver vinagre, você pode utilizar o vinagre, então você vai despejar o vinagre na região afetada por 30 minutos, certo? De modo que esse vinagre vai auxiliar na sensação de queimadura daquela vítima. Se você não tiver o vinagre, pessoal, utilize uma solução com água e bicarbonato de sódio, tá? Então você vai misturar ali a água com bicarbonato de sódio e despejar naquela região afetada pela queimadura da água viva. E por fim, pessoal, você vai dar um banho com água quente, ou despejar água quente naquela região por 20 minutos, até que a dor daquela pessoa melhore, tá bom, pessoal? E sempre utilize, faça o contato com o serviço médico de emergência ou o SAMU da sua região, se a região em que a pessoa se encontra é uma área conhecida pela presença de animais aquáticos que possam causar esse risco, então água-viva, arraia ou alguns peixes venenosos. Entre sempre em contato com o serviço médico se essa área for conhecida
pela presença desses animais ou se essa vítima tiver uma reação alérgica grave a essa situação. Tá bom, pessoal? Então esses foram os principais sinais e sintomas, esses foram os primeiros socorros relacionados a animais aquáticos. Nós falamos aqui num vídeo bem extenso, a primeira parte falando ali de animais peçonhentos, das picadas de cobra, insetos, escorpiões, de todos esses animais que podem estar no nosso ambiente, tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural. Então procure sempre tomar cuidado enquanto você estiver nessas regiões e procure sempre verificar ali se o local é seguro e se você está utilizando a EPI no momento da prestação dos primeiros socorros. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, acompanhe as redes sociais em Safe.365, curta o nosso canal aqui no YouTube, ative as notificações e acompanhe sempre conteúdos exclusivos sobre primeiros socorros nos nossos perfis e aqui no nosso canal. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.